E aí, gente, pensaram numa solução para o problema do Flávio e do João? Então, vamos lá. Temos alguns métodos para tentar resolver esse conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. O primeiro deles, a solução seria tradicional, é bater as portas do judiciário, entrar com um processo judicial. Flávio poderia tentar entrar com uma ação para anular o contrato ou para declarar nula a sua responsabilização de pagamento, uma vez que ele vai ter prejuízo por conta de todo o material que foi gasto, enfim. Ele pode procurar o judiciário, assim como o João também pode procurar o judiciário com uma ação de cobrança, uma vez ele executou o serviço e houve aí despesa de tempo, de material, e ele deixou de pegar outro serviço e no entender dele o muro está bem feito, sim. Então eles podem procurar o judiciário para tentar solucionar essa questão. Eles poderiam também se valer de um conciliador. Poderiam se valer de um conciliador, que não vai impor a decisão, mas pode ajudá-los a construir a decisão. Eles podem, entre eles, negociar, o que a gente imagina que, pelo andar da carruagem, como o problema está descrito para a gente, não seja uma das melhores soluções. Me parece que já não vai chegar a lugar nenhum eles tentarem negociar entre eles. Parece que a figura do terceiro é sim importante, seja para auxiliá-los, seja para decidir efetivamente, certo? Um aluno da manhã me perguntou, nesse caso, poderia haver arbitragem? Poderia, na teoria, porque na prática, gente, um negócio como esse, como eu falei a vocês, a arbitragem ela tem um custo, é um serviço privado. Então, nós estamos falando aí de um negócio de R$4.000, um contrato de R$4.000, lógico que teve mais custo envolvido, né? Mas, assim, não é uma grande demanda. Então, procurar uma solução arbitral, nesse caso, me parece que na prática não vai acontecer. Mas na teoria é possível, sim, na teoria seria possível as partes se valerem, optarem por uma solução de juízo arbitral? Sim, sem problema nenhum. Vocês estão vendo que uma mesma situação pode ser resolvida de formas diferentes. Tudo bem? No entanto, o único que tem a força para obrigar as partes a cumprirem a decisão ou tomada pelo juiz ou construída pelas partes em autocomposição é o Poder Judiciário. Quando a gente fala, gente, agora nós vamos avançar um pouco na nossa matéria. Quando a gente fala em direito processual, a gente hoje entende que é uma ciência autônoma, que é um instrumento para a concretização dos direitos materiais. No entanto, nem sempre foi assim. O processo civil ele passou por fases. E a primeira fase dele, não só o processo civil, desculpa, gente, nós falemos aqui no processo de uma maneira geral, tá? É que nossa matéria vai caminhar para o processo civil, porque ela é teoria geral do processo e de conhecimento. Mas a primeira fase da teoria geral do processo, a primeira fase do direito processual, ela foi chamada de fase sincrética. Por quê? Não havia reconhecimento do direito processual enquanto ciência, não havia normas estabelecidas, o que nós tínhamos era uma prática processual, uma praxe dos operadores do direito processual. Ele estava extremamente vinculado, ele não conseguia ser visto de maneira separada do direito material. Então, não se dava devida importância ao estudo do processo. Essa é a chamada fase sincrética. Vocês vão ver aí no slide, eu também coloquei ali um gráfico que vai os ajudar a enxergar isso que estou dizendo a vocês.
Depois da segunda fase, foi uma fase que foi chamada de autonomista, porque aí o direito processual começa a ter sua autonomia reconhecida, começa a se estudar o direito processual, existe o reconhecimento enquanto ciência autônoma, mas aí também aconteceu um certo exagero. O processo por si mesmo, o processo está desvinculado do direito material. O processo é muito importante, realmente é muito importante. Só que aí nós chegamos na terceira fase, que é a fase instrumentalista, que é a que enxerga o processo como ciência autônoma, sim, como importante, sim, mas como instrumento para concretizar os direitos materiais. O processo só existe em razão dessa necessidade de concretizar os direitos materiais. Tudo bem até aqui, gente? Nesse período de instrumentalismo, que a gente também chama de processualismo científico, surge a ideia do caráter público do processo. E aí, consequentemente, nós passamos a estudar e enxergar o processo de uma outra forma. E agora, gente, a gente vai falar sobre a constitucionalização do processo. Hoje, tem-se o estudo processual à luz da força normativa da Constituição e da realização dos direitos fundamentais. Com a Constituição de 88, nós tivemos o estabelecimento no texto constitucional de alguns princípios e de algumas garantias processuais que são verdadeiros direitos fundamentais do cidadão. Toda criação, reforma, interpretação do direito processual deve se dar a partir do modelo constitucional do processo. O aperfeiçoamento do sistema jurídico se dá a partir dos princípios constitucionais do processo. Vocês vão ver aí que grandes processualistas, como José Roberto dos Santos Bedac, como Nelson Nery Júnior, eles enxergam essa importância da constitucionalização do processo. A Constituição traz, portanto, por ser uma unidade sistêmica, ela sistematiza também o restante do nosso ordenamento jurídico. Vocês se lembram que dissemos que a Constituição está no topo da pirâmide normativa e, portanto, todas as demais leis têm que estar de acordo com ela? Além disso, gente, o processo deve ser entendido como um instrumento para exercício da cidadania adequado à pacificação social. As leis processuais, para serem adequadamente aplicadas, exigem sintonia com a Constituição e com o modelo constitucional do processo. Vocês vão ver lá no artigo 5º da Constituição uma série de princípios e garantias que as partes têm em qualquer processo que seja processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo administrativo. As partes têm, sim, essa garantia, essas garantias constitucionais em relação ao como esse instrumento vai decidir o seu conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, os principais institutos de direito processual, jurisdição, ação, defesa, processo, são comuns aos demais ramos do direito, não são exclusividade do processo civil, são do direito penal, são do processo trabalhista, são do processo administrativo. Administrativo não, gente, esquece isso. Mas nos demais ramos de direito, por exemplo, é tão comum um instituto da ação, da defesa, do processo no processo civil quanto no processo penal. Entendem o que eu quero dizer? Que não é exclusividade do processo civil? Enfim, só terminando aqui o nosso roteiro. O próprio artigo 1º do Código de Processo Civil, eu peço, por favor, que vocês abram e leiam
o Código de Processo Civil, no artigo 1º, diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. A constitucionalização do processo, então, ela pode ser constatada em duas dimensões diferentes. Tanto a incorporação de normas, de princípios processuais no texto constitucional, quanto do ponto de vista que as normas infraconstitucionais, aquelas que estão abaixo da Constituição, elas devem ser vistas como normas concretizadoras das disposições constitucionais. Tudo bem? Todo o ordenamento processual brasileiro, portanto, deve estar de acordo, deve estar em conformidade, deve estar atento à Constituição Federal e aos valores da Constituição Federal, aos princípios do processo trazidos e incorporados na Constituição Federal, e devem também visar a concretização dos direitos fundamentais. Então, a nossa conclusão dessa aula, e eu estou passando um pouquinho do meu tempo, mas já vou encerrar, o ponto de partida de qualquer análise, de qualquer processo, é a Constituição Federal. Tudo bem? Então, até a próxima, gente. Beijo!